Graças e paz, irmãos. Quero agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana. Leia, no dia 18. Margarete, que está em Rondônia agora, no dia 19. E a irmã Angelita, no dia 21. A minha oração é que o Senhor continue abençoando cada uma dessas pessoas, ministrando seu amor, sua graça, a sua unção. Quero chamar sua atenção que estarei amanhã na sala de reflexão às 19h30. Você já sabe como funciona. Eu coloco o endereço da sala nos 2 grupos da igreja. Se você quiser entrar para conversarmos sobre as 2 mensagens de hoje, ali estaremos. Avisar que quinta-feira, nós temos normal nossa reunião de oração com falado. E no próximo sábado, nossa reunião de juventude, naturalmente ou normalmente, estamos online. Então, a gente está falando hoje sobre Colossenses capítulo 2, os versos 8 e 9. Colossenses 2, 8 e 9. Falamos sempre sobre graça. Semana passada eu falei sobre a graça que alimenta, baseado em João capítulo 6, os versos 66 a 69. Eu trouxe que o Evangelho é mensagem que escandaliza, perturba. Trouxe que viver o Evangelho é unir-se ao Verbo que se fez carne, que muitos convivem com o Evangelho, mas não estão no Evangelho. E trouxe também que na consciência do Evangelho há vida eterna. Eu queria continuar hoje nessa linha, trazendo uma pergunta que eu já comecei pela manhã, certo? Habitar em Cristo ou nas tradições humanas? Talvez a resposta seja clara. Lógico, habitar em Cristo, mas o que a gente vê na prática é que a maioria de nós habita nas tradições humanas. Então, falei pela manhã, entre a gaiola e a liberdade. Se você quiser saber o que é isso, lá no meu canal do YouTube, e ver na mensagem de hoje pela manhã, e vimos como Deus se comporta diante dos mandamentos e tradições humanas. Queria continuar no texto, Colossenses 2, 8 e 9, que diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Há uma grande diferença entre vivermos o que Cristo quer para nós e vivermos uma tradição religiosa ou tradição baseada em ensinamentos humanos. O apóstolo Paulo deixa claro que esses princípios, esses ensinamentos estão baseados em princípios elementares desse mundo. Eu falei pela manhã que a palavra mundo aqui, a gente está falando do sistema atual. Quando a gente fala do sistema atual, se você perceber, você vê um sistema e os antigos diziam que isso faz parte da nova era. Também, o sistema ele está sendo desenhado de tal forma que a religiosidade será cada vez mais forte e se falará cada vez menos naquilo que Cristo quer para nós. Então, para vocês terem uma ideia, essa palavra no grego, cosmos, que tem a ver com mundo, sistema, é a mesma palavra usada para cosméticos. Cosméticos vem dessa palavra aqui, que a Bíblia traduz como mundo aqui. E a gente tem um mundo que vive mais da imagem do que da realidade. Então, é isso que o apóstolo Paulo vem falando.
quero dar continuidade falando primeiro, né? Esse texto me ensina também que precisamos viver livres da gaiola, vivendo essa liberdade em Cristo Jesus. Por que você fala de gaiola, Emilson, hoje? Hoje pela manhã eu trouxe uma explicação sobre a caixa de Skinner. Você pode procurar no YouTube, né, caixa de Skinner, ou então que basicamente é a mesma coisa sobre o cão de Pavlov. O que é a caixa de Skinner? Você deixa um ratinho, um abstinente de água, 72 horas e solta ele dentro de uma gaiola, né, com um reservatóriozinho de água. Então ele corre para o reservatório de água. Do lado desse reservatório de água tem uma barrinha pequena, tá? E o objetivo é fazer com que o ratinho associe que para beber água ele tem que apertar a barra. Então toda vez que ele vem beber água, né, você só deixa ele beber água se ele vier perto da barra. Tá? Ele veio perto da barra, aí você dá um toque na gaiola e deixa ele beber água. Então ele vai associando que para beber água tem que chegar perto da barra. Depois que ele chega perto da barra, você faz com que ele entenda isso tudo no exercício, que só acionando a barra ele terá água. Tá? Então, nesse sentido, toda vez que ele tocar na barra, você libera a água e dá um toque na gaiola. Né? Ele vai associar o toque da gaiola com o toque na barra, e aí ele vai entender, entre aspas, adestrado, né, que ele tocando na barra terá liberação de água. Temos muitos irmãos que vivem no condicionamento operante, que é esse chamado exercício, em vez de viver uma vida com Cristo Jesus. Né? Por exemplo, eu conheço muitos irmãos que entendem que recitar versículo resolve o problema. Né? Recitar versículo não resolve o problema. E você pode até recitar versículo, isso é bom para o espírito. Mas se você viver o que você está falando, aí você estará exatamente pondo em prática a palavra de Deus. Isso aí resolve o problema, tá? Então, quando eu falo de gaiola, falo disso. Falo que nós precisamos ter uma vida livre desses artifícios para vivermos realmente a liberdade. A fala do apóstolo Paulo, tenham cuidado para que ninguém os escravize, ela é real, né? E eu quero levar você para os primeiros versículos da carta aos Colossenses, no mesmo texto que a gente está, capítulo 2, versos 1 a 5. Quero ver com vocês rapidamente nesses próximos 30 minutos, né, o que o apóstolo Paulo fala, né, que ensinamentos são esses que deixam as pessoas presas aqui, como fazer, tá? Colossenses capítulo 2, os versos 1 a 5. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Perceba daí por diante. O apóstolo Paulo diz: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor, e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Preste atenção no verso 4. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então, perceba o que o apóstolo fala, que ele
ora para que a igreja esteja unida em amor, alcançando a riqueza do pleno entendimento. Esse é o objetivo do Evangelho para nós, né? Primeiro, toda a minha fala, principalmente nesses últimos anos, esse ano basicamente, aliás, esse ano que eu digo, o ano passado, que o nosso ano eclesiástico termina em fevereiro, né? O ano passado, nesse início de ano, basicamente, a minha fala tem sido em cima do amor, tá? O apóstolo Paulo diz que unidos em amor, alcançaremos o pleno entendimento, tá? Esse é o objetivo, que você tenha plenitude no entendimento. Ai, Milton, eu preciso estudar, fazer qualquer curso aí que me ensine a ter esse pleno entendimento. Não, irmãos, não é isso que a Bíblia está dizendo. Veja, Colossenses capítulo 12, aí eu quero pegar do verso 9, que nós já lemos, até o verso 2, Colossenses 2, 9 a 12, quero dizer. Colossenses 2, 9 a 12. Veja o que o Paulo diz. Eu vou repetir o 9 só para que entendamos o contexto dessa parte do texto que vamos ler. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja o 10. E por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Perceba. Aqui está dizendo que porque estamos em Cristo, já recebemos essa plenitude de entendimento que ele fala lá no verso 2, certo? Por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo e da alma. Aí o apóstolo Paulo diz aqui que quem está em Cristo não é circuncidado na tradição humana, né? O que é isso, Emilson? A partir de Abraão, todo homem que queria entrar para a família do povo de Israel teria que ser circuncidado, tá? Cortado o prepúcio, né, do pênis. Nesse sentido, era marcada a entrada no corpo ou na família de Israel. Toda criança era circuncidada, e se alguém quisesse entrar para a família e não fosse circuncidado, teria que ser circuncidado, tá? A gente está falando dos homens. O apóstolo Paulo, ele combate aqui a necessidade da circuncisão mesmo estando em Cristo. E ele diz, ou seja, isso é uma tradição humana, e ele diz que nós em Cristo não somos circuncidados por mãos humanas, mas na circuncisão pelo Espírito. O que quer dizer isso? Despojar do corpo da carne, da vontade própria do ser humano, tá? Ele diz no verso 12, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, tá? Eu gosto muito da tradução desse verso 10, da Revista Atualizada, quando diz, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. O que eu quero passar para vocês aqui é que, a partir do momento que você disse sim a Jesus, você recebe a plenitude desse entendimento. Por que eu não vivo isso, Emilson? Talvez porque você não pratique. Talvez porque não lhe ensinaram. Mas você já recebe, né? Quando a gente lê a função do Espírito Santo, tanto em João capítulo 14, quanto em João capítulo 16, Jesus Cristo basicamente diz isso. Vocês têm o Espírito, porque tem o Espírito, tem esse entendimento.
Veja o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 3. Efésios 3, nos versos 16 a 19. Efésios 3, 16 a 19. Irmãos, por que eu trago essa fala para vocês, esses textos? Existe muita gente por aí crendo em coisas que não devem crer. E fazem o que a Bíblia não diz para fazer. Tá? A gente vai ver isso já já. Efésios 3, 16 a 19. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele está falando do Pai, né? Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. O que é íntimo do ser? O apóstolo Paulo está falando do Espírito, né? Então veja, o que ele está dizendo é que ele está orando para que as gloriosas riquezas de Deus nos fortaleça no Espírito, por meio do seu Espírito, tá? Então, o nosso ser espiritual é fortalecido pelo Espírito de Deus. Verso 17. Tem um objetivo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Para quê? Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Veja que, se a gente olha no português, existe um exagero, cheios da plenitude. O objetivo é esse mesmo. Você se enche até que transborde. Agora, o que o apóstolo Paulo diz, tanto aos Colossenses como aos de Éfeso, não é dito para pessoas especiais, é dito para todos, é dito para a igreja. O que ele diz é que nós, quando temos o Espírito Santo, temos a plenitude de Deus. O que quer dizer isso? Nos transformamos em deuses? Não. Nós passamos a ter o ensinamento do Espírito de Deus. Tá? Falando na classe de casais hoje pela manhã, eu disse que se nós entendermos que pode ser um exercício diário, né, a gente pode ler a Bíblia e pô-la em prática, né? O problema aparece, Deus nos mostra como pôr em prática na palavra de Deus a resolução do problema, porque nós recebemos esse entendimento. Romanos capítulo 6, os versos 3 a 7, o apóstolo Paulo traz essa questão do batismo, porque o batismo é um simbolismo muito forte, né? Quando a gente começa a estudar a história do povo de Israel, principalmente o povo da comunidade Qumran, né, você vai ver sobre as piscinas de purificação. Tá? E nesse sentido, o batismo tem um significado muito forte. Os que foram batizados em Cristo são exatamente os que, na morte de Cristo, foram mortos juntos com ele, tá? E quando Cristo ressuscitou, a mensagem é que nós podemos ressuscitar também. Tá? Então o batismo, ele representa isso, ele prefigura isso. Né? Quando eu desço as águas, eu estou simbolizando que morri para as minhas vontades. E quando eu subo de volta às águas, eu simbolizo que agora eu vivo ressuscitado para Cristo. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Eu passo a viver conforme a vontade de Deus e não mais conforme a minha vontade. Isso faz com que as minhas ansiedades sejam diminuídas, as minhas incertezas sejam quase dissipadas, porque eu passo a viver na dependência do Espírito, na vontade do Senhor,
e entendendo claramente que o Senhor pode providenciar para mim dia a dia. Então eu vivo livre da gaiola, né? E vivo essa liberdade. Viver livre da gaiola é entender que as tradições humanas me prendem. Trouxe pela manhã o exemplo de Mateus capítulo 5, né? Também registrado em Marcos capítulo 7, quando os discípulos de Cristo comem, né, sem lavar as mãos. E aí os mestres da lei e os fariseus vão logo, né, pressionar ao mestre. Dizem, por que as tradições da gente dizem que vocês precisam lavar as mãos, ou que todos precisam lavar as mãos, e os discípulos de vocês, os seus discípulos não lavam as mãos para comer? Né? Existia um ritual de purificação para poder comer. Tá? Na realidade, o lavar as mãos aqui não é um lavar as mãos como a gente faz hoje, né? Como ato de higiene. Tá? Era um ritual de purificação para poder comer. E aí Jesus Cristo diz, né, que o que entra não contamina, o que contamina é o que sai. Nesse sentido, os discípulos ficam em dúvida na parábola contada e o Pedro pergunta, Senhor, não entendi, explica aí. O que quer dizer essa parábola? Aí Jesus diz, Pedro, o que entra vai para o ventre, depois é excluído. Mas o que sai, sai do coração. O que a boca fala, fala do que pensa o coração, do que está o coração cheio. Tá? Nesse sentido, o que Jesus está falando é que o que contamina é o que o seu espírito pensa. Veja que o que eu como faz mal ao corpo, ou pode fazer mal ao corpo, mas não faz mal ao espírito. Né? Nesse sentido, é o que fala que mostra como você está com o seu espírito. Não contamina o que entra. Jesus está falando do espírito. O que contamina é o que sai, que é o resultado daquilo que você pensa. E viver em tradições humanas é meio que uma maquiagem, é viver imagem, tá? Lavar as mãos num ato de purificação cerimonial não quer dizer que eu estou bem com o Senhor, tá? Não quer dizer. Então, nesse sentido, eu preciso estar livre da gaiola para viver a liberdade. E viver essa liberdade é viver em consciência. Irmãos, a gente tem um problema grave aqui quando eu digo que viver em liberdade é viver em consciência. A maioria de nós que eu conheço não vive em liberdade, não tem uma consciência de liberdade. Não faz por amor. Muitas vezes fazemos por troca, por barganha, para conseguir algo, para ter retorno. Né? Quer ver uma coisa? A vida com Jesus, ela não objetiva a salvação. Que heresia é essa, Emildson? Deixa eu tentar explicar para vocês. Jesus veio para me salvar, mas o viver com Ele, quando é objetivo de salvação, é porque eu estou fazendo algo para me salvar. Eu estou tentando imaginar que eu posso fazer algo e eu não posso. Né? Então, na realidade, esse viver com Cristo é um viver, é um relacionamento onde eu me entrego, tá? E a salvação é só consequência. Porque aonde estiver o meu tesouro, aí estará o meu coração. Então deixa eu dizer algo para vocês que eu digo sempre aqui. Eu digo sempre assim, ó. Se a pessoa quer Cristo para não ir para o inferno, ela já está no inferno. Porque não se recebe Cristo para não ir no inferno, ou para não ir para o inferno. Se recebe Cristo para ter uma vida de comunhão com o Senhor. A salvação passa a ser consequência. Né? E aí, o problema, eu entendo que começa aí. Porque, por exemplo, até pregar para as pessoas, a gente prega tentando induzi-las a se salvarem, né? A terem salvação.
Eu falo de Cristo para a pessoa, de repente, dizendo para ela, se você tiver Cristo, você vai para o céu. Né? E é verdade isso. No entanto, não é esse o objetivo, porque eu já consegui a minha restauração a partir do momento que Cristo foi à cruz por mim. Tá? Então não tem como ter troca isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Tá? Perceba, vamos voltar aqui, Colossenses capítulo 2, nos versos 13 a 23. Colossenses 2, 13 a 23. Veja essa leitura. Colossenses 2, 13 a 23. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Tá? Veja, essa fala não é uma fala que aparece aqui, ela é permeada, ou ela aparece várias vezes nas cartas do apóstolo Paulo. Enquanto eu ainda estava morto nos meus delitos e pecados, Jesus me deu a salvação. Tá? Aí ele diz assim, ele nos perdoou todas as transgressões, todas, certo? Então, todas as minhas transgressões já foram perdoadas, passado, presente e futuro. Quando Cristo colocou a vida dele na cruz por mim, todas as transgressões foram canceladas. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Que dívidas são essas, Emilson? Ele está falando da lei, tá? Que eu, para ter meu pecado coberto, eu tinha que me sacrificar ou apresentar um sacrifício para, em troca desse sacrifício, eu ter minha vida purificada. Tá? Acabou isso. Acabou isso. Eu conheço gente presa aos seus líderes, né? Baseado num discurso de autoridade. Eu sou autoridade sobre você. Né? Isso não existe, isso acabou. A única autoridade aqui para todos nós é Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, segundo o escritor de Hebreus. E nós passamos a ser sacerdotes, todos nós juntos. Eu sou sacerdote como você, não existe maioria na minha porção porque sou pastor. Eu sou sacerdote como você. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, quando eu digo para você que eu tenho autoridade sobre você, eu estou colocando você sob julgo. Isso, na fala, temos muitas pessoas que na prática vivem isso. Jesus, aliás, o apóstolo Paulo diz, ele nos perdoou todas as transgressões. Verso 14, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Perceba os versos 16 a 18. O apóstolo Paulo vai citar aqui, né, algumas tradições daqui para frente. Ele diz assim, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Né? Então, se você comer isso, será abençoado. Se comer isso, será amaldiçoado. Não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Ele está falando das festas aqui do povo de Israel. Tá? Essas coisas são sombras do que haveria de vir. Ele está citando Hebreus capítulo 8, verso 5, e também está lá em Hebreus capítulo 10, verso 1. O escritor de Hebreus diz que tudo isso da lei
as festas, os sacrifícios, todo esse processo eram sombras do que viria, que aconteceu em Jesus Cristo, tá? Verso 18, aliás, ele diz no finalzinho do verso 17, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Verso 18, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Aqui a gente tem o apóstolo Paulo citando que tinha gente adorando anjos, né? Nós temos uma parte da mística judaica que cita anjos e que nós trazemos para nós, né? Quando eu digo nós, falo da religião evangélica mesmo, né? Temos muitos de nós que citam anjos que não existem na Bíblia. Temos muitos de nós que aceitamos que cada um de nós tem um anjo da guarda e que esse anjo da guarda nos protege. E muitos de nós até conversamos com esses anjos. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre isso. Tá? Verso 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Perceba falsa humildade, viu? A humildade aparente. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Conheço pessoas que não tomam sequer uma decisão na vida sem consultar um profeta ou uma profetisa. Dizem que isso é de Deus. Muitos de nós idolatramos essas pessoas. E muitas delas se tornam orgulhosas do que fazem, contam suas visões que dizem ter visto. O apóstolo Paulo está falando, não tinha diferença nenhuma naquela época, tá? Nesse sentido, ele diz, trata-se, verso 19, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que eu não creio em profecia, que eu não creio nos dons, que eu não creio que Deus pode levantar alguém que fala para mim, né, ou que fale para mim. Não é nada disso que eu estou falando. Paulo está falando de coisas específicas, de pessoas que viviam escravizadas, né? Eu entendo que é um absurdo eu viver escravizado, né, tendo que consultar alguém para saber da minha vida o que fazer, né, como se eu estivesse consultando um horóscopo, porque eu tenho o próprio Espírito e eu tenho a palavra do Senhor para isso. Aí ele fala sobre Cristo, que é o cabeça, e ele diz que a igreja recebe o crescimento através do próprio Deus. Ele diz, cuidado com essa história de não mexa ali, não bote a mão aqui, não prove, não toque, né? Gente que é literalmente proibida de experimentar porque é aterrorizada. Irmãos, evangelho é liberdade. E eu, como apóstolo Paulo, não estou querendo dizer aqui que eu posso fazer qualquer coisa. Posso tudo, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o evangelho é evangelho quando você vê e pode optar. E você opta por fazer a vontade de Deus por um relacionamento de amor que você tem com Ele. Isso é evangelho. Mas você está proibido, você não pode, você não faz, né? Se você fizer isso, será castigado, a maldição descerá sobre você, você está experimentando isso porque não fez assim,
e aí os gafanhotos vieram, né? E todo esse processo religioso de fala, né? É um problema. Eu lido com um negócio chamado abuso espiritual. Tá? Abuso espiritual. É gente que espiritualmente tem que estar presa a mais alguém porque foi abusada. Gente que está presa à cadeira de Moisés. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar isso. Tem vários textos na internet sobre isso. Tá? Gente que fica doente por causa de gente doente. Né? E quando o apóstolo Paulo diz, vocês estão submetendo as regras novamente? Não manuseie, não toque, não prove. Né? Aí ele diz no verso 22, a gente está em Colossenses 2, 22. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Muitos de nós continuamos brigando, lutando, nos cansando com os impulsos da carne, porque nós não entendemos que a ação do Espírito é quem para a carne. Eu estou cansado de dizer, não é esforço contra a carne, mas a ação do Espírito. Por que vocês acham, né, que 65% das crianças que são educadas dentro da igreja, participando de salinha, escola bíblica, 65% quando chega da adolescência para a idade jovem, desistem de estar na igreja? Porque elas não aprendem a viver no Espírito. Elas aprendem a matar a carne. Elas aprendem a forçar a carne a sobreviver. Mas eu estou baseado lá em Romanos capítulo 7. Tudo bem. Mas o Romanos capítulo 8 é continuidade de Romanos capítulo 7. E o apóstolo Paulo vai dizer, vocês não são carne, vocês são espírito. E se vocês não enfrentarem a carne com o espírito, vocês não vão conseguir. E só consegue vencer a carne quem consegue viver no espírito. Isso é, se você tem o espírito, porque quem não tem o espírito não é de Cristo. Tentar matar a carne pela carne é esforço em vão. Ou você começa a pensar como espírito, ou não vai conseguir. E as regras humanas, elas fazem isso, elas tentam matar a carne. Né? Então, você está proibido. Pronto. Você não vai fazer mais. Pronto. Como se resolvesse. Né? Eu lembro, quando criança, quando meu pai me espancava, que eu começava a chorar, e ele fazia, engole o choro. Né? E eu até hoje eu não sei o que é engolir choro, mas eu engolia. Tá? E era assim mesmo. Mas um choro externo é a agonia do choro interno. Eu posso até não ter um choro externo, mas o interno está lá, ele não está abafado. Os gritos internos não conseguem ser abafados. Não conseguem. A não ser que seja pela cura do Espírito. A criança que aprende, você não presta, você não consegue, você não vai adiante, ela se torna um adulto medrosa, ou ela se torna um adulto medrosa. Confundi tudo. Ela se torna um adulto medroso. Ela vai ter sempre no ouvido a fala de quem disse, você não consegue, você não presta. A não ser que ela seja tratada, ela vai ter sempre essa fala. Né? E mesmo tratada, a fala virá. O que vai fazer da fala é decisão dela.
Mas essa fala é a fala da criança lá que aprendeu que não presta para nada, não vai conseguir. A diferença é que na vida adulta ela pode optar se continua dando vazão a essa fala ou resolve viver a sua vida. É a mesma coisa que tentar matar a carne por mandamentos humanos. É a mesma coisa que tentar entender, sei lá, que fazendo assim eu posso me libertar. Faça assim que você se liberte, né? Vá lá, ore, sei lá, o Pai Nosso e recite 7 vezes o versículo tal e você está livre disso. Liberta, gente. Né? E decorar versículo é muito bom para o espírito, como eu já falei. Mas decorar versículo sem prática do versículo, para o Senhor não funciona muito bem não. Isaías 58, Isaías capítulo 1, Amós capítulo 5, os profetas mostram isso. Né? Deus, e eu gosto desses textos, porque Deus diz claramente, olha, vocês não estão fazendo como deveriam fazer. O que eu disse para vocês é que vocês fizessem assim, assim, assim. Como vocês não estão fazendo, estão achando que podem negociar comigo, eu odeio, a fala é essa, eu tenho nojo, eu odeio as festas de vocês. Eu não aceito as orações de vocês. Vocês podem gritar, eu não vou ouvir as orações de vocês. Eu não estou nem aí para isso. Isso está lá, está na Bíblia. Né? Então a gente precisa entender que viver livre é viver consciente. É vida de opção. Tá? É vida de opção. Eu casei sem ter relações sexuais com Elô. Não foi porque foi forçado, foi opção. É vida de opção. Tá? Nesse sentido, nós sabíamos o que precisaríamos fazer. Então, se você força, é pior. Porque você pode até conseguir, mas não está conseguindo pelo Espírito. Então, esse processo de liberdade é um processo de consciência, tipo assim, eu posso, mas não quero. Eu tenho condições, mas não vou fazer. Né? Um dia desses aí eu dei o exemplo do álcool. Né? Todo mundo sabe, entre vocês, né, que eu deixei de botar um gole de álcool na boca há mais de 30 anos. Mas eu continuo dizendo para mim, porque eu quero sempre dizer, né, que eu sou dependente químico de álcool em recuperação. E é um dia de cada vez. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém me impede de eu sair daqui agora, passar no supermercado, comprar uma garrafa de cachaça, de vodka, que era o que eu bebia, e tomá-la todinha hoje. Ninguém me impede. Ninguém. Por que você não faz, Remildes? Porque eu não quero. Eu amo meu Senhor e não farei isso com seu templo. Pronto. Essa é uma decisão minha. Né? Não é porque o fulano de tal vai ver o pastor comprando a vodka lá, e ele pode ser disciplinado pelos órgãos, pelas autoridades. A autoridade para mim é meu Senhor. E Ele deixa claro para mim que a graça me liberta. Muito claro isso. Então eu não faço. E vejam, isso evita que eu tenha a luta com a carne. Passo, não passo, faço, não faço, tomo o primeiro gole e não tomo. Não, eu não quero, está acabado. Porque eu opto pelo Senhor. Tá? Então, nesse sentido, a gente precisa entender. E olha, eu estou entrando nesses textos porque a gente está tentando fazer uma ponte já com o tema do ano que vem. Ou, né, desse ano, que é o nosso tema Eclesiastes 2021. Já está tranquilo, decidido, versículo. Né? Então, a gente está tentando fazer uma ponte. Tá? E é interessante que vocês entendam claramente, porque vocês têm um Espírito Santo que
Entre a gaiola e a liberdade, o livre é aquele que entende liberdade. E quem entende que a gaiola resolve, Deus sabe como resolver isso. Deus sabe como se comportar diante disso, tá? Então, nesse sentido, precisamos ter uma vida de liberdade consciente, sem ter problemas de dizer, não faço porque amo o meu Senhor. Não faço porque entendo que eu sou templo do Espírito. Não faço porque eu entendo que eu não pertenço a mim. Eu não sou mais meu. Fui comprado e por preço alto. A vida do meu Senhor. Vamos orar? Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor caminha conosco em seu Espírito. E o que mais me fascina é exatamente isso. Nós temos o teu Espírito, Senhor. E por mais que achemos que não, nós recebemos essa plenitude. Há capacidade para decidirmos. Isso não se aprende em sala de aula. Isso não se aprende em treinamento. Isso não se aprende em congressos e encontros. Né? Porque a tua palavra já disse assim. Quando Deus disse a Jeremias, ele disse exatamente assim. Eu vou fazer um pacto com o meu povo. Eu colocarei a minha lei no coração deles. Eles não precisarão ser ensinados. Não precisará que alguém diga, faça assim. Porque eles terão a minha lei no coração deles e eu os ensinarei a fazer tudo isso. É o que a Bíblia diz. Quando a gente passa para o Novo Testamento, é o que Jesus Cristo diz. É exatamente isso. O Espírito da verdade virá. E aí ele lembrará a vocês daquilo que eu falei para vocês. Ele convencerá vocês. Ele instruirá vocês. Quando vocês tiverem que falar, não temam, apenas abram a boca que ele falará por vocês. Ele fará por vocês. Jesus Cristo diz isso. O apóstolo Paulo fala o tempo todo sobre isso. E é um tema comum nas cartas do apóstolo Paulo. Vocês têm a plenitude de Cristo. Vocês já aprenderam tudo o que precisavam aprender. Coloquem em prática. Mas só quem consegue colocar em prática, ou seja, só quem consegue viver no Espírito é quem tem o Espírito. Esse é o ensinamento da Bíblia. Quando a gente passa para os esforços humanos, é porque na realidade a gente não entende o que é graça. O ensinamento da Bíblia é vivam no Espírito. Por que a grande maioria de nós não entende o que é isso? Que o Senhor nos acompanhe, nos guarde ensinando isso. A minha oração é que o Senhor passeie pelo Brasil afora, nas UTIs, nos hospitais, curando, ministrando, restaurando, dando força ao povo que ainda está na linha de frente. A minha oração é que o Senhor instrua o seu povo a como agir num momento difícil desse, para que o seu povo seja povo de pacificação e não de ódio, de separação, para que o seu povo seja um povo de distribuição de amor, de amar ao próximo, mesmo que o próximo seja seu inimigo, para que o seu povo entenda a sua mensagem. Leva-nos em paz, Senhor, que o teu amor, a tua graça e a tua unção estejam com todos nós. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, uma boa semana no Senhor. Deus abençoe você que nos assiste pela internet, que o Senhor os abençoe e os guarde.